Pastor Celso Gonçalves, Lucas 12, versículos 16 a 21. Então lhes contou esta parábola, Jesus, né? A terra de certo homem rico produziu muito. Ele pensou consigo mesmo: o que eu vou fazer? Não tenho onde armazenar minha colheita. Então disse: eu já sei o que eu vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores, e ali guardarei toda a minha safra, todos os meus bens. E direi a mim mesmo: você tem grande quantidade de bens armazenados para muitos anos. Descanse, coma, beba e alegre-se. Contudo, Deus lhe disse: insensato, esta mesma noite a sua vida lhe será exigida. Então, quem ficará com o que você preparou? Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. As parábolas de Jesus são sempre situações interessantes. Quanto mais nelas pensamos, mais elas nos sensibilizam e nos empolgam com o que dizem. O interessante é que podemos perceber nelas não é apenas a parábola em si, mas também as circunstâncias que lhe deram origem. Este é o caso da parábola mencionada, que tradicionalmente chamamos de a parábola do rico insensato. No preâmbulo, notamos que uma pessoa abordou Jesus por uma questão de justiça, talvez querendo usar o mestre e a sua fama como argumento ao seu favor na disputa em que estava envolvido. Essa pessoa pediu que Jesus mandasse seu irmão repartir com ele a herança da família. E foi com tal pano de fundo que Jesus contou a história. A parábola nos fala tanto através do seu personagem, como através do anônimo na multidão que provocou o relato dela. Este é um ensino de advertência. É um alerta contra a cobiça, como vemos nas primeiras palavras de Jesus: acautelai-vos e guardai-vos de toda espécie de cobiça, porque a vida do homem não consiste na abundância das coisas que possui. No enredo que Jesus relatou, podemos destacar 5 erros dos quais devemos nos guardar, todos eles provocados pela cobiça. Ambição. O desejo de querer mais está presente tanto na pessoa que abordou Jesus, como no homem rico da história. É certo considerar que há uma dose de ambição que seja saudável. Sem ela, podemos terminar em um estado de letargia morta. É a ambição que nos faz se esforçar mais para conseguir mais e nos aperfeiçoar mais. Mas devemos ter consciência de que a ambição é algo que precisa ficar sob nosso controle, levando em coleira curta. A regra básica deve ser menos ambição. O erro dos protagonistas desse episódio era a grande ambição. O irmão queria a herança, que talvez nem lhe coubesse por direito. Por isso ele apelou pela intervenção de Jesus. O homem rico fazia planos para celeiros maiores para guardar mais coisas, pois o muito que tinha não era suficiente. A armadilha da ambição é que ela não tem fim. Jamais se consegue satisfazer a ambição. Quem não tem nada quer um pouco. Quem tem um pouco quer mais. Quem tem mais quer muito. Quem tem muito quer tudo. Acautelar-se e guardar-se da ambição.
O egoísmo é parceiro quase que permanente da ambição. Ocorre-nos lembrar que a ambição pode ter um objetivo comunitário ou até benemérito, visando, por exemplo, favorecer um grupo de desprovidos, mas essas são situações de exceção. Ambicionar é um verbo que se conjuga na primeira pessoa do singular. Não por outra razão. Este relato do evangelista Lucas está tão povoado de eu, meu, comigo, a mim. Uma segunda pessoa ficou tão excluída desta parábola que o rico sequer tinha um interlocutor com quem dialogar. Ele conversava dele para ele mesmo. O egoísmo reduz o mundo ao nosso umbigo. Eu viro a razão e a motivação para tudo. Não há espaço para nada além de eu. Os outros viram apenas instrumentos que eu uso para alcançar o que eu quero. Acautelar-se com o egoísmo e guardar-se dele. Centrar em mim e nas minhas ambições de imediato significa desprezo de Deus. Deus não cabe no mundo do eu e meus desejos. Bem, é possível que caiba um Deus do tipo daquele que fica disponível para me ajudar a conseguir o que ambiciono. Mas esse não é o Deus de letra maiúscula que nós conhecemos, tal como a Bíblia nos ensina. É de quem Jesus testemunhou. Na vida tão bem-sucedida do homem rico, nada dependia de Deus, nada ficava sujeito à vontade de Deus, nem mesmo a chuva necessária para uma boa colheita, e nem a paz, e nem a saúde. Tudo estava definido e certo nos seus planos ambiciosos. Só restava descansar, comer, beber e alegrar-se. É claro que ao trabalhar os alertas desta parábola, devemos nos espelhar neles e avaliar-nos com seriedade. Não é demais ressaltar que no conjunto das 3 advertências vistas, até aqui, vemos o retrato da nossa época, a prosperidade e o jogo do progresso. É a representação do mundo moderno. Hoje em tudo somente vemos o eu e o quero. Não sobrou espaço para Deus. Acautelar-se e guardar-se do desprezar a Deus. O quarto erro que a história nos convida a evitar é a insensatez. Ter bom senso ou ser sensato é uma das melhores características da superioridade do ser humano. Não agimos automaticamente levados pelo instinto e diante de situações que parecem similares. Cada pessoa pode reagir de maneira diferente, porque o bom senso individual leva cada qual a avaliar os desdobramentos da situação de um modo peculiar. Quando o bom senso não funciona, nos tornamos insensatos ou, em outras palavras, loucos. Não conseguimos pensar nas consequências dos nossos atos e agimos como se tudo o que queremos é o que acontecerá. Por fim, devemos destacar o erro do descuido ou negligência. Quanto mais bem-sucedida uma pessoa for nas suas ambições, mais autoconfiante ela se torna, e é aí que mora o perigo. O rico da parábola descuidou do seu futuro e descuidou da sua vida espiritual. Em termos econômicos e financeiros, poupar, guardar, acumular são a oposição do descuido. Dizemos que quem tem uma boa reserva para as imprevisibilidades do futuro é previdente, mas jamais negligente. É curioso comparar o ensino de Jesus nesse episódio com o seu ensino no Sermão do Monte
a respeito das aves do céu e dos lírios do campo. Eles não são contraditórios, e a maior negligência que podemos cometer é desprezar o cuidado de Deus e sermos descuidados em não buscar primeiro o reino de Deus e toda a sua justiça. Essa parábola de Jesus é uma grande lição de vida. Vale para todos nós, vale para qualquer circunstância. Ela nos faz focar nas coisas eternas e celestiais. Ela não nos faz esquecer que somos de Deus e a Ele devemos conta de nossa vida. Ela nos aconselha não a juntar tesouros na terra, onde tudo se corrói, mas antes nos tornarmos ricos para com Deus. Amém. É verdade, Pai. A riqueza nossa está em viver com o Senhor. Aqui fica tudo. Nós vamos embora e fica tudo aqui. Ajude-nos a entender isso, Pai, porque nesse mundo ninguém está mais entendendo isso. Ajude-nos. Eu oro em nome de Jesus. Amém.